Oi, bem-vindos de volta ao meu canal. Então, neste tutorial, vou mostrar a vocês como fazer esses adoráveis merengues de Páscoa. Então, eu já fiz alguns tutoriais de merengue e vocês podem encontrá-los no meu canal, mas este vai ser um pouco mais particular sobre como eu faço o merengue. E eu vou tentar algo novo, que nunca tentei antes, o que vocês verão mais adiante no tutorial. Então, para começar, eu vou fazer o merengue. E como vocês sabem, eu faço um merengue suíço. Isso significa que é o dobro da quantidade de açúcar para claras de ovos. Então, na minha tigela aqui, eu tenho 150 gramas de claras de ovos e aqui eu tenho 300 gramas de açúcar, o dobro da clara do ovo, e isso pode ir direto para a tigela com as claras de ovos, e eu vou misturar isso juntos. Então, quando o açúcar e a clara do ovo se uniram, vou transferir para o meu banho-maria, que é uma panela de água fervendo. Então eu vou colocar a tigela em cima, assim, e obviamente se eu deixasse isso e fizesse outras coisas, teríamos um pouco de ovos mexidos doces, então realmente temos que observar isso e mantê-lo em movimento. Então você não precisa misturá-lo tão vigorosamente como estava fazendo antes, mas apenas para garantir que a temperatura permaneça uniforme enquanto está aquecendo. Também uma coisa realmente importante, especialmente ao fazer merengue, é que você quer ter certeza de que todo o açúcar está derretido. Então, durante todo o tempo em que você está aquecendo, você quer ter certeza de limpar os lados usando a espátula. Então, como eu disse, a ideia é derreter todo o açúcar. Agora, para o meu creme de manteiga, eu sempre o aqueço até uma temperatura específica para pasteurizar as claras de ovos e torná-las seguras para comer. No entanto, porque estou fazendo merengue, não precisamos necessariamente atingir essa temperatura exata porque eles vão para o forno. No entanto, eu sei que ainda a 63 a 65 graus Celsius o açúcar derreteu. E quando você está aquecendo até essa temperatura, você obtém um merengue brilhante e lindo. Então, eu ainda vou aquecê-lo até essa temperatura. Mas se você não tem um termômetro, você pode apenas verificar se o açúcar derreteu, mergulhando o dedo e sentindo todos os grãos de açúcar. Mas eu, pessoalmente, acho que um merengue melhor é formado quando você atinge 63 a 65 graus Celsius. Então eu vou continuar misturando e limpando os lados até a temperatura chegar lá. Então alcançou a temperatura e eu mantive os lados bem limpos usando minha espátula. Vou fazer mais uma limpeza ao redor, porque gosto de raspar qualquer clara de ovo dos lados para o meio, antes de colocá-la na batedeira. Vou colocar na velocidade alta por 5 minutos, até formar um belo merengue brilhante. A minha parte favorita. Este belo merengue. E essa é a consistência exata que você quer. Você quer que seja bem grosso, mas quando você pega o batedor, ele tem essa linda curva, e essa é a consistência perfeita para confeitar. Então o que eu vou fazer é dividir em algumas tigelas, e colorir de acordo, e encher alguns sacos de confeitar prontos para confeitar. Então, eu me ative a todas as cores da Páscoa aqui, bem pastel, e você deve ter notado que eu realmente mantive os sacos de confeitar bem planos. E isso é porque é realmente bom confeitar merengue com o mínimo possível de bolhas de ar, e o merengue pode começar a desabar. Se for deixado ao achatar assim, reduz as bolhas de ar. E então, enquanto eu confeito, eu vou formá-lo de volta no cone do saco de confeitar. Então, o que eu tenho aqui são algumas bandejas e algumas folhas de papel manteiga. Agora, minha dica favorita para colar o papel manteiga é usar um pouco de merengue que sobrou na minha espátula e apenas pincelar em cada canto. E a razão pela qual você quer que seu papel esteja colado é, em primeiro lugar, porque facilita a aplicação do merengue, mas também porque o merengue é tão leve no forno que o papel pode realmente voar por aí e você não quer isso. E então o papel vai e eu posso colá-lo no merengue e isso não vai a lugar nenhum. Então a primeira forma que vou fazer são algumas flores. Então vou usar um pouco de rosa, amarelo e laranja para isso. Então vou começar com o rosa e obviamente está plano, então agora eu posso empurrá-lo para a posição de aplicação segurando-o na palma da minha mão e a pressão vai vir dos meus dedos. Sempre que você estiver aplicando o merengue para essas flores, sua mão deve permanecer perpendicular à bandeja
Então, bem perto da bandeja, vou apertar e continuar apertando enquanto arrasto para o centro. Apertando um pouco menos, paro de apertar e pronto. E essa é uma pétala da flor. Vou fazer o mesmo novamente a partir daqui, apertar para o meio e pronto. E estou saindo na mesma direção em que estou aplicando, porque não quero um pico, e continuo até que toda a farinha esteja aplicada. E então, para terminar, com um pequeno círculo laranja no meio. Mantenha o mais plano possível, semelhante a como você aplicaria um macarrão. Aperte, pare de apertar e solte. Então, estava indeciso se fazia 5 ou 6 pétalas nas flores, mas tinha um pouco de amarelo para replicar o mesmo. Acho que gosto mais das pétalas mais grossas do que das mais finas. Então, a mesma coisa exata, mas vou apertar um pouco mais, manter as pétalas mais curtas e terminar essas também com um centro. Então, consegui obter 2 menores na cor rosa deste, e na verdade acho que prefiro as flores menores. Mas como eu disse, você pode fazer do tamanho que quiser. Estes vão para o forno por pelo menos 2 horas, o que os seca por mais tempo, então você pode colocar os diferentes tamanhos na mesma bandeja, e o importante quando você está fazendo um padrão plano é apenas fazer cada ação de confeitar com a mesma pressão e a mesma espessura, ou pelo menos tanto quanto você puder. Então, a flor está pronta. Agora vou passar para alguns coelhinhos. Então, novamente, apenas usando um pouco de merengue para colar o papel. Então, desta vez, eu mantive o merengue branco. Vou fazer um cone novamente. E vou fazer algo bastante semelhante ao que fiz com as flores, mas meio que 2 formas de pétala, uma ao lado da outra, como as orelhas do coelho. Então, estou usando um buraco um pouco maior do que usei para as pétalas da flor e vou apertar e arrastar para baixo e apertar e arrastar para baixo. Estas são nossas orelhas de coelho. Elas meio que parecem corações para começar, apenas um pouco mais longas. Então agora eu tenho um merengue rosa em uma ponta em forma de estrela para fazer as inserções. Então eu vou apertar e arrastar. É bom introduzir alguma textura aqui. E se sobrar algum merengue na ponta, você sempre pode limpar na lateral, ainda mantendo esse merengue bem liso. Eles já parecem orelhas de coelho, mas vou adicionar detalhes na parte de baixo com o saco de confeitar, assim como aqueles bolos. Quando você vê as orelhas de coelho ou um chifre de unicórnio ou quaisquer outras orelhas saindo de um bolo. Vou fazer o mesmo com o merengue, assim como fiz com os detalhes de confeitaria. Então farei uma coleção de pequenas rosetas e estrelas. E eu realmente tenho uma pequena ponta de folha aqui, e vou adicionar para dar um pouco mais de cor. Apertam e arrastam, agora se assemelham mais a flores. Na base para formar pequenas orelhas de coelho. Agora eles precisam de cenouras. Então eu tenho uma ponta de estrela com um merengue laranja, e vou fazer uma fileira de espirais para a minha cenoura. Então comece com uma pequena volta, fique um pouco mais largo, e o último o mais largo, e termine. Mais alguns... Eu tenho uma ponta de folha maior com merengue verde e simplesmente vou fazer o topo das cenouras apertando, puxando para longe e desligando. Bem fácil para conseguir esse efeito de topo de folha. Então eu tenho minhas pequenas formas prontas. E agora vou fazer algo que nunca tentei antes, mas vi em algum lugar uma vez. E queria tentar desde então, e é realmente fazer uma cesta de merengue, que acho muito legal. E também algo fofo para colocar todas essas coisas, quando você está apresentando. Então, espero que funcione. E para fazer isso, o que eu realmente tenho é minha mesa giratória, embaixo de uma bandeja, para me ajudar a girar isso, em torno de uma tigela, que é resistente ao forno. Então você pode usar uma tigela de vidro ou metal. E o que eu vou fazer é colocar algum papel ao redor dela. Porque vou usar a tigela como meu molde, mas para colar o papel, vou usar um pouco de merengue, então fica bem ajustado à forma da tigela. Então apenas espalhe um pouco. E eu tenho algum papel amassado porque mantém a forma melhor. Vou drapeá-lo sobre a tigela e tentar deixá-lo o mais ajustado possível. E eu até posso enfiá-lo por baixo. Então, agora eu tenho um merengue turquesa com uma ponta 2B, que é uma ponta de ranhura plana com a qual vou criar a cesta, e vou apenas confeitar em volta de toda a tigela.
a sala e espero que saia como uma só. Então vou começar pelo topo e trabalhar meu caminho para baixo. Para começar, vou no topo da tigela e crio uma superfície plana. Então não precisa ser perfeitamente confeitada. Aqui só precisa ser plano, porque obviamente é nisso que a tigela vai se apoiar. Então vou fazer uma espiral, e isso é bom o suficiente. E agora vou criar a cesta. Então, começando do topo, vou apertar e fazer meu caminho até a base da tigela. E então vou fazer 3 linhas transversais, ou 2 linhas porque acho que é tudo que consigo encaixar. Agora faça uma linha por cima e repita. E continue até que eu tenha feito linhas em toda a tigela. Farei apenas 2 para concluir, e isso pode ser a parte de trás. E então, só para garantir que está bem seguro, farei uma borda tubular na parte inferior, o que também adiciona um toque de cor também. Uau, isso exigiu bastante concentração, mas está feito. Algo que eu notei é porque eu obviamente tive o merengue fora por um tempo. Ao modelar a cesta, ela não conservou sua forma tão bem quanto essas. Então, algo a se ter em mente se você quiser fazer algo assim, talvez modele logo após fazer o merengue. Espero que vá cozinhar bem. Então todos eles vão para o forno a 100 graus Celsius. Vou deixá-los lá dentro por 2 boas horas para garantir que estejam completamente secos, especialmente a cesta, e então será o momento da verdade, de desenformá-lo. Então esses merengues estiveram no forno por 2 horas. Deixei as bandejas esfriarem completamente e o merengue endureceu totalmente. Então todos eles estão tão fofos e eu posso simplesmente pegá-los e eles secaram perfeitamente e mantiveram sua forma. Eu amo todas essas formas, elas saíram muito bem, mas esta é a que eu estava com bastante medo de fazer. Vou tentar desenformá-lo. Então, obviamente, sendo o mais cuidadosa possível, vou tirar o papel primeiro. Por favor, funcione. Por favor, funcione. E então pegue a tigela. Momento da verdade. Meu coração está batendo tanto agora. Só no final que quebrou. Isso é tão irritante. Droga, acho que consigo colar de volta. Nem sempre as coisas saem conforme o planejado, mas estou feliz por ter tentado. Não vou tentar de novo. Talvez eu tente salvar com algum buttercream e tente colar de volta. Deixe-me ver. Raramente aceito falhas. Isso é realmente triste. Acho que o merengue é muito delicado. Só de levantar aquele papel, eu meio que senti ele desmoronar. Deixa pra lá. Primeiramente, tem um sabor delicioso. E eu tenho todos esses outros merengues que parecem tão bonitos quanto sem a cesta. Mas se você experimentar a cesta e funcionar, por favor me diga e talvez eu tente novamente fora da câmera. Mas vamos dar uma olhada nesses merengues. Primeiramente, cada um deles saiu tão bem. Alguns deles racharam um pouco, o que é bastante comum em merengue. Há algumas razões para isso. Primeiramente, deixei o merengue descansar por bastante tempo, o que não é ideal. Também poderia haver alguns cristais de açúcar não derretidos no merengue, que acabam aparecendo assim. Para ser sincera, realmente não ligo para eles. Mas veja como são lindos todos esses merengues de Páscoa. Olhe juntos. Então aí estão a maioria dos merengues de Páscoa que eu tinha desejado. Uma pena que a cesta não deu certo. Acho que talvez eu tente novamente em outra etapa. Mas, sinceramente, esses merengues ficam lindos em caixa de presente. Ou você pode pegar uma caixa maior, como uma caixa de cupcakes, e enchê-la, ou simplesmente dispor sobre sua mesa de Páscoa. Como parte da decoração, use-os para enfeitar um bolo. É por isso que eu amo Suspiro tanto. É tão versátil que é saboroso por si só. Funciona como uma sobremesa que você pode moldar praticamente em qualquer forma. Experimente, envie-me fotos. Marque-me em Bolos do George no Instagram se você realmente tentar. E fique ligado para mais tutoriais de decoração de bolos e confeitaria. Espero que tenha gostado. Nos veremos em breve.